Bom, uma coisa que vocês não sabem, já foi toda a audiência da Maria da Penha no Alexandre. Então, além de todos esses processos que tem, né, divisão de bens, as acusações dela de falsificação de assinatura, além do DEIC, além da vara empresarial, tem um quinto processo, que é a Maria da Penha, que é a acusação que a Ana Hickman fez contra o Alexandre de ser um agressor, um violento doméstico. Lá naquela história que aconteceu em 11 de novembro de 2023. Já foi feita toda a audiência. E a minha opinião, eu não posso garantir isso, mas eu acho que o Alexandre Correia, a chance dele de ser inocentado é minúscula. Eu acho que ele é totalmente inocente. O que aconteceu ali foi, sabe, um incidente. A gente já sabe como ela puxou a porta. Ninguém viu nenhuma agressão. Ninguém ouviu nenhuma agressão. Eles já gritavam um com o outro. Eles estavam em crise conjugal, estavam em crise financeira. O menino assistiu a tudo e falou que não houve agressão. Ela bateu o braço aqui, que ficou uma mancha roxa, só que no dia seguinte ela estava carregando um menino de mais de 30 quilos, dançando com o bracinho para cima na festa de aniversário. No dia que acontece isso, ela vai fazer exame de corpo de delito e não fala que foi agredida. O médico que analisa ela, que examina, não fala que houve agressão. E depois disso, depois de 10 dias, esse exame de corpo de delito, que não mostra agressão, vem para São Paulo. Nesse interim, ela consegue afastar o Alexandre. Vejam a coisa, ela não acusa ele de nada, não tinha Maria da Penha, não tinha agressão. No dia 11, que acontece tudo isso, não tem agressão, não tem medida protetiva, não tem agressão, não tem nada. Ele não fez nada para ela. 15 dias depois, 14 dias depois, quando ela consegue afastar ele das empresas, é que ela vai na polícia e aí acusa ele, pede a protetiva, pede a prisão dele, pede arrombamento do apartamento e acusa ele de ser um agressor. Lembra da história da arma, que arrombam para tentar achar uma arma lá? 15 dias depois, 11 dias depois, esse exame de corpo de delito vem para São Paulo e, do nada, como uma coisa mágica, o IML de São Paulo, sem examinar a Ana Hickman, altera esse exame de corpo de delito e coloca que houve lesão corporal. Eu tenho certeza absoluta, por tudo que eu estou cobrindo, que o Alexandre não fez absolutamente nada. Aquilo que aconteceu é exatamente o que ele contou. Ele botou o pé na porta, ela puxou com grosseria, o trinco voltou, bateu no braço dela. Sobre a audiência que teve da Maria da Penha lá em Itu, eu não consegui muitas informações, mas algumas eu consegui. Ela mudou toda a história. Toda a história. Agora não foi mais o braço que bateu no trinco. Dessa vez, o Alexandre tentou esmagar o braço dela. E é curioso, porque ele tentou esmagar o braço dela e só ficou roxo de um lado, não ficou roxo do outro. Não é um milagre? Ela errou o braço, que sofreu um acidente. Ela não sabia onde tinha segurando o celular, porque ela fala que ela estava segurando o celular. Caiu em contradição. As testemunhas falaram que não viram absolutamente nada. Mas eu tenho quase certeza que nem com tudo isso o Alexandre vai conseguir escapar. Por quê? Porque o Ministério Público virou um órgão de sentença. Veja bem, não tem nenhuma testemunha que viu a agressão. Mas o Ministério Público, a promotora lá, ela
colocou que teve testemunha. Vocês acreditam nisso? Não teve testemunha, mas a promotora falou que teve testemunha. E tem mais uma coisa que eu apurei, que a promotoria lá de Itu usou. Usou o famoso, não é tão famoso, mas vocês vão ficar horrorizados agora com o que eu vou falar. Há uns 2 anos, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aprovou e enviou para todos os tribunais um negócio chamado, abre uma frase que eu vou falar, para vocês entenderem. Quando a justiça julgar qualquer caso envolvendo Maria da Penha, qualquer caso envolvendo um homem e uma mulher, a justiça deve julgar com perspectiva de gênero. Guardem isso. Sabe o que significa isso? Resumindo, o que significa quando tiver um homem e uma mulher num tribunal disputando qualquer coisa, que a justiça tem que ter perspectiva de gênero? Significa que o homem tem que ele tem que perder e a mulher tem que ganhar. É basicamente isso. Isso só não foi aprovado ainda pelo STF, mas o CNJ recomendou isso. Então, se a mulher não tiver prova, se ela tiver mentido, se ela tiver caído em contradição, se o homem tiver prova, se ele tiver testemunha, ainda assim, se for alguma coisa Maria da Penha, a mulher tem que ganhar. Então, fala para mim, qual é a chance do Alexandre escapar de uma condenação disso? Sinceramente, gente, 1%. Agora, esse 1% para mim é a justiça, é a juíza desse caso, porque a juíza, desde o começo desse caso, teve tirando umas coisas aí que ela pedia para a Ana Hickman entregar documento e a Ana Hickman simplesmente não entregava, mas a justiça lá na Vara da Família, em Itu, agiu de uma maneira muito correta, né? Agiu de uma maneira justa. Então, esse 1% eu vou dar de esperança para que a justiça seja, porque assim, se a justiça, se a magistrada olhar tudo que aconteceu nessa história, tudo que foi falado, todas as contradições e mentiras que a Ana Hickman fez, ela não poderia dar ganho de causa, o Alexandre estaria já imediatamente inocentado. Então, já aconteceu, essa audiência deve sair agora até o dia 15 de maio. Mas eu já antecipo aqui minha aposta, né? Eu vou adorar estar errado. Eu também lamento se o Alexandre depois assistisse aqui. Eu adoraria, sabe, estar otimista com ele, falar que não, vai dar tudo certo, né? Porque ele não virou meu amigo, gente, mas o Alexandre mudou completamente a imagem dele para mim nesse 1 ano e meio que eu estou cobrindo isso, né? Ele é uma moça, né? Apesar de ser um grosso, mas ele sempre foi grosso por causa da Ana Hickman, né? Ele sempre virou um bicho por causa dela. Ele nunca brigou com ninguém. Eu não conheço ninguém que chegou para mim olha quantas dezenas de pessoas eu entrevistei. Eu conheci até pessoas do círculo ali. Eu nunca vi ninguém falando assim, o Alexandre é um filho da puta porque ele fez isso comigo. Não, tudo tem o nome da Ana Hickman no meio. Tudo ele fazia para protegê-la, né? Tudo. Então, eu adoraria que ele tivesse alguma chance, mas com essa história da perspectiva de gênero, quer dizer, não adianta ele ter prova, não adianta ele ter testemunha, não adianta a acusadora ter caído em contradição, ter mentido, nada, não adianta nada. Aquela foto que ela mostra naquele evento do Instituto Ressoar, que ela está, gente, é a cena mais ridícula de todo esse caso, que ela está fazendo, rindo, com o roxo no braço, ela nunca apresentou aquela foto em lugar nenhum, não está no laudo. E essa história do laudo de corpo de delito, não ter agressão, e o IML, do nada, sem examinar a Ana Hickman, ouvindo ela por telefone colocar a lesão corporal, já mostra como que o sistema apoiou a Ana Hickman em todo esse caso. É um dos casos, é talvez o caso mais absurdo que eu cobri na minha vida, né? Eu que cobri política há tanto tempo, que eu vi tanto político ser preso, eu vi a justiça ser implacável com, sabe, com corruptos, com bandidos, com pessoas que desviavam dinheiro, com qualquer coisa, com famosos também, muitos foram processados. Eu nunca vi na minha vida, meus 33 anos, quase 34 de jornalista, eu nunca vi
tanto desequilíbrio dentro do ordenamento jurídico a favor de uma pessoa e contra a outra. Muito menos na imprensa. Vai cuidar do seu cabelo. Tem nada disso de o entendimento de quem julga é baseado, não tem nada disso mais em questão de Maria da Penha, me desculpa. Você deve viver num mundo paralelo e provavelmente você não é homem, né? Nem heterossexual. Homem hétero, só da sua cabeça que hoje quem julga é baseado no que é apresentado pelo advogado. Em questões de Maria da Penha não tem mais nada disso. O cara do inteligência não gosta do Alexandre. Mas ninguém gosta do Alexandre. Sandro, a gente que é homem está aprendendo com os erros dos homens que se relacionam. Não, a questão não é essa. Hoje a mulher se tornou. O problema é que esse movimento feminista generalizou tudo. Então hoje todo homem é macho tóxico, todo homem é escroto, todo homem é um lixo, todo homem é um estu em potencial. Essa é a nova frase, né? Dá para entender, porque são milênios e milênios de dominância masculina sobre feminina. Mas virou um negócio absurdo hoje. E no Brasil é o pior país do mundo para isso. Então, hoje, vocês viram? E aí não adianta falar, é direita, esquerda, todo mundo aprovando leis misândricas. O Bolsonaro aprovou umas 70 leis. Todo dia entra mais um projeto de lei. Vocês viram o que a Tabata Amaral fez? É a Damares. A Damares está pirada, gente. A Tabata Amaral quer um projeto de lei que, se a mulher chegar na delegacia e falar que foi agredida, ela não precisa mais fazer exame de corpo de delito. A palavra dela basta. Se ela chegar lá e falar, ele me enfiou uma faca na bunda, ele me esmurrou, ele tentou me estrangular, e ela estiver perfeita, ela vai conseguir a protetiva sem fazer o exame de corpo de delito, e o homem vai ser. Acabou, gente. Acabou isso aqui. E é óbvio, para mim, é óbvio que o que está sendo feito é uma destruição da base da sociedade, que é família. Porque está acabando, vai demorar, né? Vai demorar décadas, séculos, né? Mas já está diminuindo a taxa de natalidade. E boa parte da diminuição da taxa da natalidade daqui, que diabos cabem 70 leis? Pega aí, escreve. É esquerda, direita. A esquerda conseguiu a única coisa que uniu esquerda e direita no Brasil, mas uniu de se apaixonar, são as leis misândricas. São as leis contra os homens e a favor das mulheres. Pode ser a Damares, pode ser a Janja, pode ser a Tabata. Todo dia tem uma nova lei. Vocês não imaginam quantos projetos de lei tem na fila que transformaram o homem heterossexual num lixo. Simples. Então, o que vai acontecer? O homem prefere ir na boate, sair com uma garota do job, do que ter um relacionamento. O que vai acontecer? Mulher, mãe solo, vai morrer sozinha. Ninguém é louco de ter um relacionamento com uma mãe solo. Mesmo ela sendo a mulher mais maravilhosa do mundo, não vai correr risco. E o que vai acontecer? Vai acabar com a instituição da família. E por que isso? Porque quem está comandando esse movimento, eu já falei milhares de vezes, é só procurar no meu canal aqui, tem uma trilogia chamada História do Femismo e do Feminismo. Quem está comandando no Brasil esse movimento misândrico é um grupo ligado a um movimento norte-americano de extremistas lésbicas, e que elas queriam o fim do gênero masculino. O Ministério das Mulheres é totalmente voltado para isso. O ódio que elas têm. Eu entendo, né, por causa desses milênios e milênios de agressão do homem contra a mulher, mas não adianta, isso que está virando, né, simplesmente vai acabar com a sociedade, cedo ou tarde. Eu não vou estar aqui para ver, mas eu espero estar aqui para ver os filhos dessas deputadas. Damares é solteira, né, não tem filho.
Eu espero ver o filho dessas deputadas e deputados lacradores de direita e de esquerda que estão criando essas leis, eu olha, fala assim: "Você não deve desejar o mal para os outros". Eu desejo, eu desejo. Eu desejo que o filho, o neto, o irmão sejam vítimas de falsas acusações. Eu vou adorar. Já está começando a acontecer, né. Já está, a gente já está vendo alguns deputados serem acusados, já tem alguns casos aí, né, dentro da magistratura, promotores, mas eu quero ver os filhos sendo acusados, porque essas pessoas vão ver o que elas causaram dentro da sociedade, inclusive para a família delas. É aquela velha história. Você está defendendo uma ditadura, que é o que está criando dentro uma ditadura de gênero, você acha que você vai escapar disso? Você acha que seu filho vai escapar? Aí nós mulheres que não temos nada a ver com movimentos levamos ferro, né, porque as empresas não vão nos contratar. Falou tudo. Todo dia eu vejo posts na internet falando isso. Pequenos empresários, médios empresários, grandes, não contrata mais mulher. Simples. Então, eu não chamo de feminista extremista, chamo de femista, que é uma outra coisa. Agora, boa parte das mulheres, vocês vão me desculpar, foram absolutamente passivas e deixaram tudo isso acontecer. Quando saiu essa história da pensão socioafetiva, gente, a pensão socioafetiva é um absurdo completo. O homem começa a sair com uma garota e ela tem um filho, ele trata bem a criança, ele é um cara humano, ele é um cara decente, ele trata a criança com amor, e aí um dia não dá mais certo, ele vai embora, não dá certo o relacionamento, aí ela entra com uma ação para ele ficar pagando pensão para o filho de outro, por pensão socioafetiva, e ninguém vai perguntar para ele se ele tem ainda alguma afetividade pela criança, porque eu não sei o que aconteceu. Hoje em dia, qualquer empresa tem um processo de seleção, é um homem e uma mulher, na final, o homem vai ganhar. É isso que elas estão criando. Exatamente, femismo é outra parada, é o que tem no Brasil. O Brasil é femismo. Isso não é desejar o mal, é desejar o mal sim, sabe. Eu quero ver filho de deputado e deputada na cadeia, com tornozeleira eletrônica, sendo humilhado em praça pública, saindo matéria, sabe. Porque quando a gente viu, né, porque é tudo olha olha a história do filho do Lula, gente. Em um mês o processo já estava arquivado, um monte de mulher defendendo ele. Então é tanta hipocrisia, gente. Olha a história da Marielle, gente. Esse governo tá aí, é de uma hipocrisia e de um cinismo nojento. Quantas vezes você ouviu quem mandou matar Marielle? 1 bilhão de vezes. E olha agora que o Alexandre de Moraes soltou o mandante e calaram a boca. É gente cínica. Então eles só são pelo rigor da lei contra os outros. Para eles,